de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre José Alain, pároco desta freguesia de São José Operário, meus irmãos e minhas irmãs que compõem esta liturgia e que nos acompanham pelos meios de comunicação, nós estamos vivendo as alegrias do 24º domingo do tempo comum, o Dies Domini, dia do Senhor, dia em que o Senhor nos quer falar sobre as realidades que nos apontam para os céus, dia em que o Senhor nos quer falar sobre a urgente necessidade que nós temos de construir o nosso caminho em vista da eternidade. E é por isso que o Senhor nos dá indicações concretas de que caminhos nós precisamos buscar para trilhar em vista da salvação eterna. Desde a semana passada, a direção do apontamento de Jesus para os céus, ela se dá na relação com os irmãos. Nós vimos de uma maneira muito concreta na primeira leitura, tirada do livro do Eclesiástico, que o Senhor nos pede para não cultivarmos com relação ao outro o rancor, de não guardarmos o rancor sobre o nosso próximo,
porque nós também possuímos erros e pecados. O que mais nos deve preocupar diante desta liturgia é o fato de que o Senhor nos revela por meio da sua palavra que a medida do perdão que será derramado sobre nós no dia do juízo final não é estabelecida por Deus. Porque vejamos, nessa terra nós temos uma legislação muito clara sobre as coisas, nem tão clara às vezes, mas em tese temos uma Constituição, temos um Código Penal que vai estabelecendo para cada crime uma sentença. Se você cometeu determinado crime, você deve pagá-lo com tantos anos de cadeia ou de serviço social e assim por diante. Na palavra de Deus, nós poderíamos imaginar que ela tem uma lógica pelo menos parecida com a deste mundo. Se eu cometi determinado pecado, o Senhor vai me dar no purgatório tantos dias. Se eu cometi aquele outro pecado, eu terei uma outra numeração de dias no purgatório. Se o pecado for mais grave, ele talvez equivaleria a uma prisão perpétua e, portanto, eu estaria condenado ao fogo infernal. Entretanto, não é assim que funciona a legislação de Deus. E não porque seja o Senhor um juiz injusto, mas porque é o Senhor um juiz misericordioso que coloca em nossas mãos duas coisas fundamentais. A primeira delas, nós estamos experimentando com a escuta da proclamação da palavra dominical: a advertência. O Senhor nos está advertindo. Antes de nós sermos julgados, constantemente nós estamos na igreja para ouvir as admoestações, para ouvir aquilo que o Senhor nos exorta a vivermos. E a admoestação deste dia é: não cultiveis rancor do vosso próximo. E há um ponto profundamente interessante: o Senhor não estabelece critério algum para esse mandamento, porque nós temos, meus irmãos e minhas irmãs, muitos entretantos diante da palavra de Deus. O Senhor nos apresenta uma admoestação como essa e imediatamente vem ao nosso coração uma justificativa que nos parece absolutamente possível de fazer diante de Deus. Senhor, como não hei de cultivar o rancor com esta pessoa que fez o mal nesta medida? Senhor, como é possível que eu não cultive em meu coração inimizade e repulsa a uma pessoa que me tratou deste modo? Senhor, como é possível que eu olhe para essa pessoa e não seja tomado de cólera se ela me traiu, mentiu, levantou e fez o mal contra mim? E Deus, então, meus irmãos e minhas irmãs, nos convida a uma postura, atenção para esta palavra, heróica. Segundo ponto, depois da admoestação, o convite: seja herói. Um heroísmo que não se realiza na medida em que nós esgotamos as forças da nossa natureza, porque seria vão se nós nos esforçássemos pessoalmente para liberar perdão àqueles que nos ofenderam, àqueles que nos traíram, àqueles que fizeram o mal contra nós. Nós seremos derrotados pelos nossos próprios ódios, que nos engolirão,
Porque a nossa lógica humana é diferente da lógica de Deus, e nem sempre a nossa natureza consegue olhar com misericórdia para aqueles que agem e fazem o mal contra nós. Mas eis a beleza do cristianismo: o Senhor nos manda, e a obediência só é possível na medida em que nós somos tomados pela força da graça. Eis a esperança da nossa natureza, não está nos bons sentimentos que carrego no meu coração. Eis a esperança do perdão que devo liberar àqueles que fizeram o mal contra mim, não está nos meus esforços pessoais, porque o meu coração está inserido dentro de uma outra lógica, a lógica humana da repulsa, da vingança, do ódio, do olho por olho, dente por dente. Nós não podemos permitir que os cristãos, nós, povo eleito de Deus, vivamos as mesmas lógicas que os pagãos. O Senhor nos convida a sair desta lógica rasteira para sermos introduzidos na lógica da palavra de Deus. Eu falava no início que o Senhor nos aponta um caminho, e o caminho que nós devemos fazer é exatamente um caminho de transição da imanência para a transcendência. Vou explicar. A imanência é tudo aquilo que se refere a nós humanos, e eu poderia aqui, quem sabe, dar alguns dados antropológicos, ou seja, explicar o que é próprio do ser humano, e inclusive, quem sabe, com elementos psicológicos, justificando as razões pelas quais nós sentimos os ódios, sentimos os rancores, e ir inclusive acalmando o meu e o seu coração, amenizando um pouco as nossas consciências, porque afinal de contas, isso é humano. E o Papa Bento XVI costumava citar com uma beleza profundíssima, sobretudo num livro chamado Introdução ao Cristianismo, que com a palavra humano começou-se a justificar as maiores atrocidades. Com a palavra humano nós começamos a justificar os nossos defeitos. Errar é humano, não perdoar é humano, sentir rancor é humano, odiar o próximo é humano, querer vingança é humano, querer que o outro que me fez mal também experimente o mal é humano. Não é humano. Humano é perdoar, humano é fazer caridade, humano é compreender que Deus desceu do céu para dignificar a nossa natureza, e se nós fomos redimidos pelo seu sangue na cruz, por pura misericórdia, humano é ser misericordioso, porque a graça nos elevou a essa condição, não porque a nossa natureza por si só poderia alcançar tal dignidade, mas o sangue de Jesus nos justificou. O sangue de Jesus nos concedeu capacidade de perdão. O sangue de Jesus nos deu a capacidade, atenção para essa palavra que nós usamos muitas vezes, de sermos agraciados com dons sobrenaturais. Eis o ponto: você tem sido e agido humanamente segundo a lógica dos homens pagãos, ou segundo a lógica dos homens da graça? Nós estamos ainda vivendo apenas um esforço da nossa natureza, ou nós estamos experimentando a força e a potência da graça que age em nós? Talvez
a sua resposta seja: Padre, eu ainda estou na imanência, isso é, eu ainda estou vivendo dentro da lógica humana. Não pude em meu coração, em muitos sentidos, experimentar os impulsos da graça. Qual é o remédio? O remédio é olhar para a cruz. O remédio é o altar. O remédio é a Eucaristia. O remédio são os sacramentos da confissão. O remédio, meu irmão, minha irmã, é o Santo Rosário debulhado com devoção enquanto os nossos joelhos se ferem no chão. O remédio é levantar de madrugada para rezar. O remédio é oferecer a Deus sacrifícios. O remédio é agradar a Deus com santidade de vida, superando dia após dia os nossos pecados. E uma vez que venhamos a cair, levantarmos-nos e irmos de novo ao encontro do crucificado e lembrar que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades e as nossas humanidades, para substituir o que é defeito e rancor por uma graça de amor e de misericórdia. Que nesta Eucaristia o Senhor nos dê a consciência da dignidade que nos trouxe pela sua cruz, para que dela emane a nossa capacidade de perdoar. Assim como Ele nos perdoou, nós também nos perdoaremos uns aos outros, não porque somos capazes sozinhos, mas porque a graça de Deus nos impulsiona a esta conduta, de modo que estabelecemos assim a porção de misericórdia que o Senhor há de usar sobre nós no dia do juízo final. Amém.